um homem que viveu apenas 29 anos. Aos 14, já era órfão de pai e mãe. Desde pequeno, possuía uma forte inclinação à melancolia. Sua conversão ocorre somente aos 22 anos. Seu chamado missionário, muito curto, apenas 4 anos. Sua vida de oração, intensa, fervorosa e banhada em um amor genuíno a Deus. O tipo de homem que diziam que mais orava do que vivia. Suas fraquezas, muitas, ao ponto de lutar em meio a tosses de sangue contra uma tuberculose incurável e também contra uma depressão severa, que vez ou outra o atormentava, a ponto de desejar a própria morte. Diante de tudo isso, triunfou em Deus, em oração, em lágrimas, em profunda contrição pelos perdidos. Jonathan Edwards, um dos mais conhecidos puritanos, declarou que todo o pregador leia com atenção a vida de David Brainerd. Não apenas declarou, mas escreveu o seu diário após sua morte. Em apenas 8 anos de conversão e pouco mais de 4 anos de ministério, sua vida incendiou corações e continua a influenciar milhares de pessoas ao redor do mundo. David Brainerd nasceu em 20 de abril de 1718, em Connecticut. Seu pai, Ezequias Brainerd, era advogado e sua mãe, Dorothy Hobart, era filha de pastor. Brainerd era o terceiro de um total de 9 filhos. A seu respeito, o próprio Brainerd declarou: "Desde bem pequeno fui um tanto sóbrio, inclinado à melancolia, mas não me lembro de qualquer convicção de pecado, digna de qualquer observação, até que eu já estava com cerca de 7 ou 8 anos de idade. Matriculou-se na Universidade de Yale College, em New Haven, hoje Yale University, no início de setembro de 1739. Ele tinha algumas reservas em ir para a universidade, com medo de não conseguir manter uma vida piedosa em meio a tantas tentações. Fato que é mencionado no livro O Diário de David Brainerd, que, aliás, recomendo muito a leitura. Para quem quiser ter acesso, terá um link fixado no primeiro comentário. Somente aos 22 anos, em 1740, que experimentou a verdadeira conversão. A leitura de Guia a Cristo, de Stoddard, e as intensas experiências espirituais que vivenciou nesse período o levaram a abandonar a busca pela salvação através de seus próprios esforços, encontrando a paz e o consolo em Cristo. Em 1742, um comentário crítico sobre um professor resultou em sua expulsão de Yale, mas essa aparente derrota abriu caminho para seu chamado missionário. Convidado a ir para Nova York para discutir a evangelização dos índios, Brainerd foi indicado como missionário pela Sociedade Escocesa. Em sua vida missionária, pregou para os índios silvícolas. Foi nessa empreitada missionária que Brainerd possivelmente passou as maiores provas de sua vida: moléstias físicas, dores emocionais profundas, descrédito e incredulidade dos índios. Mas triunfou, e a oração foi sua principal arma. Em seu diário, podemos compreender melhor suas dificuldades e como se entregava de corpo e alma à oração. No dia do seu aniversário de 25 anos, já em missão, fez o seguinte registro, onde declarou que passou o dia inteiro em oração. Isso mesmo, o dia inteiro. Separei este dia para jejum e oração, inclinando a minha alma diante de Deus, a fim de receber mais da sua graça, especialmente para que as minhas aflições espirituais e inquietude interiores fossem santificadas em minha alma. Também esforcei-me para relembrar a bondade que Deus demonstrava para comigo no ano passado, sendo este o dia do meu aniversário. Senti a dor ao pensar em minha esterilidade e mortalidade, que tenho vivido tão pouco para a glória do Deus eterno. Passei o dia sozinho na floresta e lá derramei minha queixa a Deus. Oh, que Deus me permita viver para a sua glória no futuro. No início de seu trabalho missionário, Brainerd enfrentou forte resistência dos índios ao cristianismo.
Muitos se mostravam apegados às suas tradições e crenças pagãs, relutantes em abandonar suas práticas e adotar uma nova fé. Alguns até mesmo se iravam com a mensagem cristã, considerando-a uma ameaça a seus costumes e modo de vida. Dentre muitas práticas pagãs, os índios cultuavam vários deuses, realizavam feitiçaria e também tinha fortes desvios de caráter moral, como casos de abandono de suas mulheres. E também eram adeptos da poligamia. O álcool também era um problema presente nas comunidades indígenas. Brainerd, contudo, era incansável em seu compromisso de evangelização, mesmo em meio à sua tuberculose. Cavalguei durante várias horas na chuva através da floresta, embora me sentisse tão mal, pois continuava cuspindo sangue. Pouco a pouco, Brainerd começava a ter êxito em sua missão, e no dia 8 de abril, registrou em seu diário: surgiram esperanças acerca dos pagãos. Oh, que Deus traga grande número deles a Jesus Cristo. Não posso senão esperar que verei esse dia glorioso. David Brainerd, por não dominar a língua dos índios, tinha um intérprete, de nome John, que no início demonstrava pouco ou nenhum interesse por sua própria alma, concentrando-se apenas em seus deveres. Após um período de doença e debilidade física, John foi profundamente tocado pelas verdades da fé cristã, levando-o a um estado de convicção de pecado e, posteriormente, a uma experiência de consolo e alegria em Cristo. A conversão de John, posteriormente, foi fundamental para que muitos índios se convertessem, dado que ele passou a interpretar a mensagem de Brainerd com muito mais fervor e alegria. Em meio ao trabalho missionário de David, também é importante mencionar as suas fraquezas de alma, que algumas vezes beiravam o insuportável, segundo o próprio Brainerd. Minha alma lembrou-se daquele absinto e do fel, quase posso dizer, inferno, da sexta-feira passada. E eu tinha muito medo de ser obrigado novamente a beber aquele copo de tremor, que era inconcebivelmente mais amargo do que a morte, e me fez desejar mais pela morte do que os tesouros escondidos. Algo que é admirável em Brainerd é sua capacidade de permanecer fiel ao seu chamado e a simplesmente continuar a realizar suas obrigações diárias como missionário, em meio a todas essas lutas interiores. Brainerd demonstrava notável consciência de sua condição, utilizando termos como melancolia e tristeza para descrever seus estados emocionais. Ele reconhecia que essa melancolia não era apenas uma tristeza passageira, mas uma doença que afetava sua mente e corpo. Ele encontrava consolo na doutrina da soberania de Deus, crendo que o Senhor estava no controle de todas as coisas, inclusive de suas aflições. Essa crença o ajudava a se resignar diante do sofrimento e a confiar que Deus usaria até mesmo a melancolia para o seu bem. Esse, sem dúvida, é um relato marcante e possivelmente uma das principais explicações por que tantos homens se inspiram na história de Brainerd. Porque não estamos diante de um super-herói, mas de um homem fraco, debilitado, doente e muitas vezes completamente incapaz de continuar sem o auxílio da graça divina. E sem dúvidas, todo o seu sucesso só pode ser proveniente de Deus, demonstrando que homens frágeis podem ser tremendamente usados para marcar sua geração. A obra missionária de Brainerd entre os índios teve grande sucesso, resultando na conversão de um número considerável deles. O diário menciona diversos momentos de comoção espiritual e conversões entre os índios, principalmente em Crosswick Song e Forks of Delaware. Em um ano, a comunidade de índios convertidos em Crosswick Song cresceu de 10 para cerca de 130 pessoas. A conversão do intérprete de Brainerd teve um impacto significativo, incentivando outros índios a se converterem. A mudança de comportamento dos índios convertidos era notável, com o abandono do alcoolismo, da poligamia e de outras práticas pagãs. Eles se dedicavam à oração, ao estudo da Bíblia, aos hinos e à vida em comunidade. Há inclusive relatos de índios que, após sua conversão, ficavam isolados na floresta por meses para buscar a Deus. Brainerd realizou seu trabalho missionário até o final de abril de 1747.
Ele deixou a comunidade para buscar tratamento médico. Ele passou seus últimos dias na casa de Jonathan Edwards, em Northampton, Massachusetts. Jerusha, a filha de Edwards, cuidou dele com dedicação até sua morte. As fontes sugerem que Jerusha se apaixonou por Brainerd durante o tempo em que ele esteve doente em sua casa. Em seu diário, Edwards menciona o profundo espírito cristão de Brainerd e a grande calma e humildade que ele demonstrava, características que certamente poderiam ter atraído a atenção de Jerusha. David Brainerd morreu de tuberculose em 9 de outubro de 1747, aos 29 anos, na casa de Jonathan Edwards. A própria Jerusha Edwards veio a falecer meses depois. Alguns dizem que contraiu a tuberculose de Brainerd, outros que não suportou sua partida. Veio a falecer em 14 de fevereiro de 1748, aos 17 anos. Ela está enterrada ao lado de Brainerd, no cemitério Bridge Street, em Northampton, Massachusetts.